senhores, sejam todos novamente bem-vindos ao meu canal, Moisés Silva, poesias e poemas para quem gosta de poesias, para quem gosta de poemas, de literatura, de filosofia, de teologia, este é o canal. Dando continuidade àquela série de vídeos de poesias de poetas de língua alemã, nós estamos na série dos poemas e poesias de Ludwig Uhland, esse grande poeta aí, que inclusive no vídeo passado eu havia vos feito menção acerca de algumas contribuições deste grande poeta romântico para a poesia alemã, que inclusive no outro vídeo, se vocês procurarem, eu deixo a descrição nas descrições aqui embaixo o link para um material que eu encontrei na internet, um material de pesquisa sobre a questão desse período clássico na literatura alemã. A gente vai ter muitos autores como Goethe, como Schiller, etc. E dando continuidade então a esses poemas, hoje eu trago para os senhores 4 poesias, 4 poemas desse grande poeta, do Uhland, que vai falar basicamente de uma temática bem controversa em alguns halls de discussões acadêmicas e intelectuais. Certamente teólogos, filósofos que já se aprofundaram nesses estudos vão compreender melhor, que é sobre a questão da vida após a morte, os anjos. Então os senhores irão observar perfeitamente que esses poemas que eu vos trago hoje sobre do poeta Ludwig Uhland vai falar um pouco dessa temática que é bem trincada. Inclusive quando eu fiz mestrado em teologia livre, uma das temáticas, um dos temas que eu poderia ter feito minha dissertação era sobre angelologia, que vai falar sobre a matéria, a disciplina que cuida acerca dos anjos, suas qualidades, suas características e suas classificações, vamos dizer assim. Pois bem, então, senhores, o primeiro poema do Uhland aqui nessa sessão se chama A Serenata, que diz bem assim: Ó minha mãe, que harmonias vem meu sono interromper? Não ouvis? Ai, são tão belas que me sinto reviver. Dorme, filhinha, é o delírio que te causa a febre ardente. Quem tocar as serenatas na porta de um doente? Não é música terrestre, que ao sono rasga meu véu, ó mãe. É o coro dos anjos que me chamam para o céu. Tradução de Fagundes Varela. Então uma bela estrutura de 3 quartetos aí, formando esse belo poema do Uhland sobre a questão de anjos, talvez vida após a morte. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, da questão de Lázaro, né? O fenômeno de Lázaro, que a medicina trata como algo científico, a questão da pessoa ter uma experiência de quase morte, que na realidade muitos que tiveram essa experiência de quase morte, ou a experiência de Lázaro, dizem que foram para o outro lado da vida e chegando lá viram uma grande luz, um homem todo branco, com a luz resplandecente, chamando essas pessoas, dando conselhos e todo um cenário metafísico completamente sobrenatural, sem nenhum tipo de similar ou simulacro neste plano que nós vivemos, que é o plano terrestre. Então aqui fala um pouco dessas questões, principalmente dos anjos, né? Que também é outro tema bem complicado e exige um bom conhecimento teológico e filosófico para poder tratar mais detalhadamente. Como eu havia dito no começo do vídeo, a disciplina angelologia estuda
essa questão dos anjos. Começar pelo primeiro anjo, né, na categoria desses anjos, seres angelicais, que é o próprio Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. Depois vem o anjo Miguel, depois vem Gabriel. São todas classes de anjos. Miguel é um arcanjo e Gabriel é uma classe de anjos. O próprio Gabriel em si, um tipo de anjo mensageiro. Tem os querubins, serafins, etc. Então são várias questões que envolvem esse pequeno poema que a princípio parece não ser tão, parece ser um pouco simplório, mas na verdade acaba não sendo, ok, pessoal? O segundo, uma bela poesia chamada A Filha da Albergueira, que diz assim: passam o reno 3 mancebos, entram no pouso da albergueira, cerveja boa e vinho bom, mas onde está a feiticeira? A tua filha que de nós se esconde. Douvo e cerveja fresca e vinho puro, minha filha está morta, aí dentro. Que profunda comoção! Da alcova abrindo a porta, viram os 3 a moça em seu caixão, erguendo o véu e as faces contemplando. Da pálida donzela, disse o primeiro: ó, quanto neste dia, virgem cândida e bela, se pudesse viver, eu te amaria. Deixando o véu cair e se afastando. Dali disse o segundo, em frase que o soluço entrecortava: por que deixastes o mundo? Há tempo, ó virgem, que eu te amava. Retirando-lhe o véu, disse o terceiro: não, meu amor não finda. Beijo-te os lábios frios, com saudade. Amei-te, amo-te ainda, e hei de amar-te por toda a eternidade. Tradução de Francisco Otaviano. Outro tema que nos remete a questões existenciais, a vida após a morte, que inclusive é tema de um dos meus livros, Céu e Inferno, que eu já fiz menção em outros vídeos, onde a gente vê perfeitamente o término de todas as coisas, né? A vida do homem ela é muito passageira, como disse o grande sábio proverbista, é um sopro que logo se esvai. Dando continuidade, senhores, o próximo se chama A Espada. É bem interessante esse poema, muito embora não adentre dentro do campo dessas duas temáticas que nós tratamos nos poemas anteriores, mas é bem interessante esse poema, que diz assim: a tenda do ferreiro onde uma espada encomendara o moço apareceu, mas ao brandi-la achou-a tão pesada. Mais leve a pedi eu. Riu-se o ferreiro simuladamente. Vosso braço é franzino, meu senhor. Vou amanhã fundi-la novamente e fazê-la menor. Não, hoje mesmo, a fé de cavaleiro, com estes frágeis braços que tu vês, e da espada, apossando-se, ligeiro em pedaço a fez. Tradução de João Ribeiro. Então, às vezes, a gente observa que as aparências enganam. É como a gente pegar um livro velho e todo amarrotado, sujo pelo tempo, e achar que não tem nada ali, né? Acaba julgando pela capa, e quando a gente vai ver, a gente se depara com um diálogo de Platão, uma Divina Comédia do Dante, o Fausto do Goethe. Então, às vezes os nossos julgamentos precoces acabam nos traindo e acaba nos sendo por empecilho de termos mais conhecimento aprofundado sobre as coisas. E o último poema que eu quero vos recitar hoje, meus amigos, é A Mãe e a Criança, um pequeno diálogo, ainda dentro daquela temática que nós começamos nos primeiros poemas, sobre a vida após a morte, e que é um assunto que deve ser colocado em pauta não só dentro da poesia, como dentro da filosofia, dentro da teologia, né, dentro da literatura, né, a gente vê recorrentemente essa temática sobre a vida após a morte, né? Então eu achei bem interessante esses poemas do Ludwig Uhland por
por trazer à baila para nós essas temáticas que por muitas das vezes acaba sendo ignorada. Ninguém gosta de falar de morte, né? As pessoas acabam achando um assunto muito melancólico, muito obscuro, muito lúgubre para ficar debatendo e acabam deixando passar um tema que pode ser aproveitado de maneira bem artística e bem elaborada. Então diz assim este pequeno poema do Uhland, chamado A Mãe e a Criança. Mãe, se teu irmão levaram os anjinhos do céu, é que ele, a mãe querida, nunca desgosto deu. Criança, mamãe, temo que um deles me venha aqui buscar. Ensina-me, pois, como possa eu te atormentar. Tradução Lucindo Filho. Então aqui a gente tem um pequeno diálogo, uma pequena discussão, uma anedota, vamos dizer assim, que nos faz refletir bastante. Um diálogo simples, uma pergunta simples de uma criança para a mãe, acaba se tornando uma discussão metafísica de teor extremamente complexo e elevado. Então, são esses os poemas. O próximo poema que eu vou trazer-vos no próximo vídeo, senhores, ainda do Uhland, se chama A Coroa Submersa. Eu espero que os senhores tenham gostado. Caso queiram comentar, fiquem à vontade e até o próximo vídeo, senhores.